você agiu com culpa. Na objetiva, não. Só se analisa a relação de causalidade e de licitude, né? Se a gente estabelece uma legislação apenas com responsabilidade objetiva, justamente o provedor de acesso de conteúdo ou o que for pode ser responsabilizado por tudo sem culpa, né? Então, esses safe harbors são justamente a exclusão dessa responsabilidade para proteger os provedores. Outra questão que permeia o Marco Civil é a neutralidade de rede. Nos processos que a gente acessa a internet, dá uma busca e tal, o que se quer é que todos os dados cheguem para você indiscriminadamente, não é? Mas provedores têm alegado que eles precisam, como eu digo, gerir os conteúdos que estão pela internet por uma questão de banda, né? E o Marco Civil tenta, dentro dessa necessidade técnica de gerir, estabelecer que tem que haver uma isonomia de conteúdo. Né? Isonomia quando se lida com os conteúdos. Então, se você baixa vídeo, só porque você baixa vídeo, a sua internet não pode cair, coisas assim. E outra questão final do Marco Civil é diretrizes governamentais, que aí vai tratar também de políticas de inclusão digital. Então, esses foram os temas que a gente propôs. Outras questões foram levantadas durante essa primeira fase da consulta. Então, como que funcionava? As pessoas podiam vir aqui, clicar na parte de privacidade, intimidade e escrever lá. Eu acho que a internet é livre, eu posso me manifestar como quiser, aí outros se manifestaram não, mas tem que ter possibilidade para investigar criminalmente. A gente coletou todo esse tipo de opinião por essa plataforma. Foram, na primeira fase, 800 comentários que a gente mapeou. Isso aqui é um exemplo de ferramenta que a gente usou, o Mind Map, para ver os temas mais comentados, que tipo de posicionamento a sociedade levantava, o que tinha ficado por fora do debate que a gente podia incluir no texto de lei. E aí, com isso, em parceria com a SAL, a gente fez o texto, uma minuta de um anteprojeto de lei, que aí para lançar para a segunda fase, que seria já para ser comentada também na mesma plataforma. Nesse projeto, a gente não inclui direito autoral nem telecomunicações. É comum, às vezes, na discussão da internet, trazer o tema de direito autoral para responsabilizar provedores, para tentar fazer com que violações ao direito autoral caiam na responsabilidade dos provedores. A gente excluiu essa parte, até porque a lei de direito autoral no Brasil já está passando por revisão e a gente entende que é outra esfera, né? Telecomunicações também não. E outra coisa é dados pessoais. Um outro projeto de lei também, falando de dados pessoais, está em andamento. O Marco Civil toca um pouco, mas não aprofunda isso. Essa é a plataforma, a consulta da segunda fase. Então, não sei, alguém de vocês chegou a ter contato ou a comentar? Basicamente, cada artigo a gente podia clicar e comentar. Aí tem os números de comentários, e o que foi se estabelecendo é que a própria sociedade civil ia contra um dispositivo, alguém ia contra ou não entendia, e outra pessoa ia lá e tentava esclarecer, e foi bacana que virou um debate online ali sobre temas, né? A gente também tinha a preocupação de
fazendo posts lógicos, tentando explicar as partes mais enroscadas, né? Até porque nessa fase a gente já entra numa linguagem jurídica que é mais difícil do senso comum entender, né? Essas são algumas das ferramentas que a gente usou na divulgação. Twitter sempre, Facebook, idêntica. A plataforma foi feita em WordPress. E, além dessa parte online, também o Marco Civil tinha uma agenda ali que era postada aqui do lado do blog, com várias palestras, audiências públicas no meio offline mesmo, para a gente captar quais eram as dificuldades de entendimento, quais eram os pontos mais polêmicos e críticos. Aqui é um exemplo de comentário. O Gladson comenta, e o Frederico Pandolfo vem, comenta sobre o Gladson, concorda ou não, e em cada artigo foi mais ou menos a dinâmica essa, né? Aí aqui também a gente tentava trazer tudo que era comentado via Twitter e tal, a gente compilava para tentar captar mesmo a repercussão que a discussão estava tendo. E aqui alguns exemplos de posts que a gente fez, tentando esclarecer qual que era a proposta, né? Um dos pontos mais críticos foi realmente a questão dos tipos de dados que a gente estava tentando tratar, e esses posts foram feitos tentando esclarecer os tipos de registro e armazenamento de dados que o Marco Civil tratava. Então, são os registros de conexão, que é o número de IP, registros de acesso aos serviços da internet, que aí é tudo, as páginas que você visita, e os dados cadastrais. Podemos pular. Outra questão polêmica foi essa de inafastabilidade da jurisdição. Na primeira versão do anteprojeto de lei, do texto que a gente propôs, a gente trouxe um mecanismo que é um safe harbor que já tem na legislação americana para os provedores de hospedagem de conteúdo, né? Que chama-se de Notice and Notice. É um mecanismo de notificação que a pessoa que se sentir prejudicada por alguma coisa que está sendo postada na internet, por exemplo, voltando lá no caso do Terra, da moça que viu seus dados ali, por esse mecanismo bastaria ela notificar o provedor ou o dono do blog. Aí, com essa notificação, o dono do blog ou o provedor pode retirar aquele conteúdo, mas para que isso não se torne um meio de censura, você notifica, tira e pronto, o mecanismo previa também contra-notificações, ou seja, a pessoa que postou aquele conteúdo pode chegar de volta para o provedor, que uma das obrigações é tirar do ar, mas avisar quem postou, quando for possível, né? Então, quem postou pode ir lá e falar, não, eu quero que esse conteúdo fique online. E aí ele volta para o ar, e aí sim se vai para a via judicial. A pessoa que não gostou daquele conteúdo no ar vai em juízo diretamente com aquela pessoa que postou o conteúdo. Essa era a proposta inicial, para tentar tirar um pouco o peso do judiciário nesse tipo de questão, que é comum, né? Esse é o post explicativo. Mas esse ponto foi muito polêmico, a sociedade civil se posicionou contra, alegando que era um tipo de censura, né? Aqui eu trago um pouco dados do Google, dizendo que em um